Bom, eu queria saber de vocês qual que é a importância, né, da empatia, né, e a confiança, né, do paciente com um cirurgião, e como que a gente pode trabalhar isso para aumentar esse vínculo, essa empatia com o paciente. Esse vínculo com o paciente, né, na cirurgia plástica, na verdade na medicina como um todo, é fundamental. Né? É uma relação de confiança. Exato. O paciente, quando ele te procura, ele está se colocando ali, colocando o corpo dele à disposição para você trabalhar o corpo dele. Ou seja, isso aqui é uma confiança maior do que essa. Né? Então o paciente ele tem que confiar muito no cirurgião, e o papel do cirurgião é exatamente esse, é de ganhar a confiança do paciente. Né? Eu acredito que a melhor forma de fazer isso é falando sempre a verdade. Eu acho que o paciente ele tem que estar muito bem esclarecido de tudo, como as coisas vão ser feitas. Né? Então, por exemplo, se a gente me pergunta assim, mas vou fazer cirurgia, eu vou sentir dor no pós-operatório? Eu não vou mentir, eu vou falar assim, você vai sentir um pouco de dor. Para isso a gente tem tratamento, a gente vai te passar vários medicamentos para dor. Mas tudo que o paciente ele me pergunta, eu procuro responder da forma mais honesta e sincera possível. Porque dessa forma... É a questão da honestidade e transparência, né? Que a gente bate muito lá no MCP. Exatamente. Então, essas duas coisas são fundamentais, eu acho, para você construir uma relação médico-paciente saudável e que o paciente ele sinta que ele possa confiar em você. Entendeu? Então, por exemplo, um paciente, se acontece alguma complicação, por exemplo, o paciente ele foi avisado. E, por exemplo, aconteceu, teve uma pequena deiscência, alguma coisa. Poxa, ele estava sabendo que aquilo poderia acontecer. O doutor me avisou. Então, aconteceu, eu continuo confiando nele, porque eu sei que ele vai ser capaz de resolver aquilo. Entendeu? Se você esconde as coisas do paciente, e se acontece algum imprevisto, alguma complicação, eu acho que o paciente, você tem uma chance maior de quebrar essa confiança. Né? Com certeza. Eu acredito que seja isso. Bom, a relação médico-paciente, ela começa muito ali na empatia. Muitos pacientes, os médicos anteriormente eram colocados quase que num pedestal. O médico lá em cima, o paciente lá embaixo. E hoje em dia tem quebrado muito isso. Os pacientes, quando eles nos procuram até mesmo pela empatia. Eles já te conhecem pela rede social. Talvez pela simplicidade, né? Na forma de falar. Na forma de falar. E isso traz o paciente. E é claro que depois que ele te conhece pessoalmente, vai gerando a confiança. Então, a empatia, a confiança, ela vai sendo gerada durante a consulta, mas o paciente às vezes já te procura porque ele já simpatizou com você. E é muito comum a gente também falar, por exemplo, desculpa te interromper, nas redes sociais, a gente que estuda, né, estuda longos anos aí dentro da graduação, da cirurgia geral, cirurgia plástica, às vezes a gente fala tanto assim nas redes sociais e usa muito termo técnico, né, e a gente tem que sempre preocupar com isso, porque as pessoas têm que ser, a gente tem que ser entendido. Né? Então, se usar uma linguagem mais simples pode também aumentar essa empatia, porque você gosta de uma coisa que você entende. Você não vai gostar de uma coisa que você não está entendendo. Né? Sim, usar palavras simples, usar a simplicidade mesmo. E assim, a empatia, a gente deve trabalhar cada vez mais a empatia na gente. Mas a empatia também está na nossa essência, na nossa criação. Então, a gente nasce com a empatia. E é isso que eu tento levar sempre para meus pacientes. Levar a verdade, passar a confiança, e a empatia vai surgindo ali, vai construindo. Achei muito interessante o que você falou, Kleber, porque... É um fofo. É um fofo. A gente realmente, mesmo quando a gente era estudante, né, a gente viu os nossos professores ali em cima, naquele pedestal, e eu sinto que nós, como equipe, nós somos um pouco diferentes disso, porque a gente não quer ficar ali como o rei, a gente não quer mais esse papel, né? A gente quer ficar do lado do nosso paciente. Exatamente. Eu falo, você escuta, né? Isso é errado. E eu acho que os nossos pacientes percebem isso, tanto que eles interagem com a gente nas redes sociais, perguntando de igual para igual, não tem vergonha de perguntar. Quando eles chegam no consultório, já conhecendo a gente da rede social, eles já têm essa empatia com a gente também. E eu, como mulher, deve ser um pouco mais fácil, porque quando elas chegam para mim falando assim, porque eu tive um filho há 2 anos, e eu me identifico totalmente, sabe? O corpo muda, então a gente se coloca no lugar de cada um ali que passa, principalmente das mulheres, né, que passam por mim. E
E eu sinto que outra coisa que é importante para a gente gerar essa confiança dos nossos pacientes é que a gente não faça nada que a gente não faria na gente. Exato. Então, assim, é uma coisa que eu sempre penso quando eu estou conversando com os meus pacientes. Eu faria isso em mim? Eu me arriscaria tanto assim? Ou em alguém da Então, família, né? Próximo. Exatamente. Então, acho que se a gente tem isso na nossa consciência, o tempo todo na nossa conversa, no contato com o paciente, a gente sempre vai estar no caminho certo. Cara, eu acho legal que eu costumo dizer que 90% da minha consulta não é sobre cirurgia plástica. É sobre a pessoa que está ali, né? Então eu escuto muito mais do que falo. Eu quero saber realmente o que leva ela a me procurar. Isso é fundamental. O que Você que tem tá, que entender quais são seus valores, quais são seus propósitos, quais são suas expectativas. Não é só fazer uma cirurgia na mama, por exemplo, bem executada, mas para saber o que ela precisa. Olha, ela quer ir para a praia e usar um biquíni. Ela quer ter um relacionamento melhor com o marido, ela quer se sentir bem, valorizada em determinada situação. Então, você precisa ter tempo para escutar essa pessoa, para depois você fazer um exame físico e analisar o que você vai fazer. E aí a gente Porque fala muita coisa cada vez muda. menos, né? E a gente fala cada vez menos, né? Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? É isso. Então, assim, a gente tem que escutar mais, e quando a gente escuta e a gente é simples nas palavras, a gente gera um engajamento e gera uma empatia. Tá tudo linkado, né? E faz todo sentido para mim. Antes eu falava muito de cirurgia plástica, da técnica que vai ser utilizada, mas a paciente muitas vezes não entende isso. Ela não tem a formação que a gente tem. Ela tá ali porque confia na gente. Então a gente tem que escutar e confiar, né? E passar a nossa melhor impressão do caso. O que a gente vai fazer e pronto.